Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com cada um de vocês. Queridos irmãos, eu venho aqui por meio dessa live. É uma live curta, mas eu quero compartilhar algo que tocou profundamente a minha alma. Eu preguei essa mensagem tanto na igreja de Atos pela manhã, como também na MID, na igreja de missões, a MID, agora à noite. Acabamos de chegar de um culto muito abençoado. O Espírito de Deus falou tremendamente aos corações ali presentes. E eu gostaria de compartilhar apenas um trecho desse texto aqui do Salmo 142. Eu preguei para as pessoas hoje sobre as etapas da vida de Davi. Davi foi tirado de detrás das malhadas. Ele sai das malhadas, começa a ter fama. Depois que o profeta Samuel unge ele, o Espírito do Senhor se apossa de Davi e ele mata o gigante Golias. Seu nome se espalha por toda a terra, seu nome começa a ter notoriedade, tanto é que fizeram uma canção para Davi, dizendo: Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Davi começa a ascender, a crescer, assumir o papel de Deus, o papel que Deus estabeleceu para ele. E nós enxergamos a ação do Senhor sobre a vida de Davi. Davi era abençoado em tudo o que fazia, porque o Senhor estava com ele. Mas quando Saul descobre que Davi tinha sido ungido pelo profeta Samuel ao próximo rei, de Israel, seria o próximo rei, ele ficou furioso e tentou matar Davi. Davi, temendo por sua própria vida, ele decide então fugir. E começa então uma caçada muito dura de Saul em relação a Davi. Saul queria matar Davi porque Saul amava o trono, enquanto Davi amava ao Senhor. E eu quero compartilhar a oração que Davi ele faz dentro da caverna de Adulão. Irmãos, eu não estou falando de apenas 3 meses dentro de uma caverna, 5 dias, 3 dias, 1 mês. Eu estou falando de 10 anos. Davi permanece 10 anos escondido, mudando de caverna em caverna, para não ser morto ali por Saul. Uma vida muito difícil. Imagine só que você recebe a unção. Deus ele diz para você: olha, você vai ser o próximo rei de Israel. Deus escolheu você. E antes do óleo descer, Davi tinha uma cama, Davi tinha uma casa, Davi tinha o seu pai, a sua mãe, com todos os serviços que ele tinha ali, apesar de serem pesados. Pastorear ovelhas não era fácil, mas Davi tinha um lar. E quando o óleo vem sobre ele, Davi começa a sentir o peso da responsabilidade. O preço da unção começa a ser exigido de Davi. E Davi agora estava fugindo de Saul pelos desertos da vida, vigiando. Não era fácil viver como um fugitivo, uma vez que havia muitos homens do exército de Saul procurando Davi. Como é que alguém consegue dormir? Como é que alguém consegue descansar com tantos homens, com tantos soldados, te procurando? Eu fico imaginando o tormento das noites de Davi, imaginando que a qualquer momento soldados poderiam entrar ali naquela caverna e eles tinham ordem para matar Davi. Então foi um período muito atribulado da vida de Davi. Mas o óleo tinha descido sobre ele. Deus havia escolhido ele. Imagine só você naquela situação. Depois que o óleo desce sobre Davi, a vida dele muda completamente e ele é colocado à prova. Mas uma coisa interessante é que o que me chama a atenção é que Davi
ele estava se escondendo em algumas cavernas, como Maom, Zif e Adulão, e ele nunca parava num lugar só, por causa dos seus perseguidores. Mas na caverna de Adulão, ele faz uma oração dizendo o seguinte, olha que coisa linda, eu quero compartilhar com vocês. Isso tocou muito no meu coração, preguei isso hoje na Atos e preguei também ali na Midi, e eu quero compartilhar com os meus irmãos que estão aí nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, enfim. Salmo 142. Eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Olha que triste isso, irmãos. É difícil, é muito difícil. Imagine você longe da sua família, você está ali fazendo a vontade de Deus, tudo o que aconteceu na sua vida foi pela vontade de Deus, o óleo de Deus está sobre você, o Espírito de Deus está sobre você, e apesar de toda essa capacitação celestial, você olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém. Davi estava triste naquela caverna. Todos nós temos a nossa caverna. Não adianta, seja você rico, né? Seja você pobre, seja você... Pobre no sentido de... Na verdade, essa é uma palavra muito relativa, né? Porque o que é pobreza? A pobreza é a ausência de bens? Eu não vejo assim. Pobreza, na verdade, eu vejo que pessoas pobres são aquelas que ainda não sabem o que é a presença de Deus. Isso para mim é a verdadeira pobreza. Mas falando de classes sociais, a pessoa que está ali tem uma classe alta ou classe baixa, não importa. Todos têm sua caverna. Desde alguém que tem um serviço muito simples a alguém que é bilionário, zilionário, ele vai ter a caverna dele. E não adianta tentar fugir disso, porque todos nós temos a nossa caverna. Davi teve a dele. E apesar de estar triste, as palavras de Davi me comovem, porque ele diz, eu olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger. Não há ninguém que cuide de mim. Irmãos, olha o verso de número 5. Se você que está me assistindo entender isso, e se você tiver dentro de você a mesma essência que Davi, se você buscar a Deus como Davi buscou, pode ter certeza que Deus vai fazer de você um homem, uma mulher muito abençoado, muito abençoada. E você vai consolar as pessoas com as mesmas consolações que Deus tem te consolado. Veja, olha o verso 5, o que Davi diz. Isso me tocou profundamente. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor. És tudo o que desejo nesta vida. Eu quero repetir a parte B do versículo 5 do Salmo 142. És tudo o que desejo nesta vida. Irmãos, isso aqui é muito forte. Porque Davi está dizendo aqui, eu não desejo mais nada além de Deus. Eu não desejo mais nada além da presença de Deus. É isso que Davi estava dizendo, Senhor, eu posso estar dentro de uma caverna. Eu posso estar fugindo de muitos perseguidores, de muitos inimigos. Eu posso estar sem comida, eu posso estar sem provisão, eu posso estar sem amigos. Mas ele diz aqui, és tudo o que desejo nesta vida. Meu irmão, isso me comoveu, isso me tocou profundamente.
Será que Deus tem sido o seu desejo? Será que tudo que você deseja mesmo é o Senhor? Será que Ele tem sido o desejo das tuas ações? Será que as tuas ações são reflexos dessa busca, desse desejo por Deus? O que a sua alma tem desejado? O que você tem buscado? Davi amava tanto a Deus. Inclusive em outras traduções, você não vai encontrar a palavra quinhão. Davi, ele diz, tu és o meu quinhão nessa vida. Ou seja, tu és a minha porção, minha herança nesta vida. Davi não considerava nada mais importante do que a pessoa do próprio Deus, a presença de Deus na vida dele. Tudo bem, estava numa caverna, havia muitos perseguidores, havia muita gente procurando ele, era difícil, faltava o pão, não tinha conforto, dormia sobre a rocha. Mas eu acho interessante, se olharmos com um olhar espiritual, Davi estava escondido em uma rocha, em uma caverna, que é feita de rocha. E quem é a rocha na Bíblia? É Cristo. Talvez você, muitas das vezes, se sente rejeitado. Parece que Deus me rejeitou. Mas Deus não te rejeitou. Por mais que a sua alma se sinta rejeitada, por mais que esse seja o sentimento que agora você carrega no seu coração, de rejeição, mas Deus não rejeitou você. Davi não tinha sido rejeitado. Davi estava sendo guardado por Deus. Vê a ótica. Vê, tudo depende do ponto de vista. Porque se eu enxergo, se eu estou no lugar de Davi e eu enxergo aquela situação de forma negativa, eu iria me sentir rejeitado. Peraí, eu estava, apesar a minha vida não era perfeita, mas eu tinha um lar. A minha vida não era perfeita, mas eu tinha uma cama. A minha vida não era perfeita, mas eu tinha comida na mesa. A minha vida não era perfeita, mas eu tinha um pai e uma mãe ali comigo. Aí Deus vem, traz o profeta, derrama o óleo sobre a minha cabeça e agora eu me encontro nessa caverna. Não tenho o que comer, não tenho nem mesmo um colchão, não tenho nem mesmo algo para me deitar. Você entende isso, irmãos? Mas apesar de toda a dor e preocupação que Davi sentia, o que é normal, porque somos seres humanos, não somos anjos, sempre teremos a percepção dos problemas. Não tem como você negar algo que está diante de você. Não tem como você olhar para o problema e não enxergá-lo. Eu estou olhando para ele, mas é como se ele não estivesse ali. Não, ele está ali. O problema está ali, não adianta você fugir dele. A questão não é o problema. A questão é a tua ótica. Porque a tua fé vai funcionar, irmãos. Você vai colocar em prática, você vai agir de acordo com a sua visão. Se você enxerga a caverna como rejeição de Deus, a sua fé não vai funcionar. O desânimo vai tomar conta de você. Seus pensamentos serão negativos. Entende isso? Se eu enxergo a caverna como um ato de esquecimento de Deus em relação à minha pessoa, então eu vou viver sofrendo naquela caverna. Aquela caverna vai se tornar um lugar hostil, um ambiente ruim, um ambiente amargoso, de amargura, de sofrimento para mim. Mas se eu consigo enxergar a caverna, aquela rocha como Cristo, que é Deus me guardando dos meus inimigos, que é Deus me guardando para me revelar na hora certa, se a minha ótica, se a minha visão está de acordo com a palavra do Senhor,
com a pessoa que Deus é, se eu enxergo dessa forma, que Deus não quer o meu mal, mas que Deus quer o bem, Deus quer o meu bem, Deus quer me abençoar, Deus quer me fazer feliz. Então, se eu tenho passado por essa situação, o processo está difícil, ok, Senhor, eu aceito o teu processo. Eu não entendo, está difícil, mas o Senhor é o meu Deus, e no Senhor eu confio. Pronto, a caverna agora não vai ser mais o problema, os inimigos não serão mais o problema. Veja que Davi, apesar de estar triste aqui no Salmo 142, esse salmo ele escreveu dentro da caverna. Veja que ele, apesar de estar triste, ele diz aqui, ó, no verso 5, ele diz: eu grito pedindo tua ajuda, ó Deus. Ele chama Deus de protetor. Olha, tu és o meu protetor, és tudo o que eu desejo nessa vida. Agora veja o verso 6. Olha a tristeza que havia em Davi. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Estou caindo em desespero, ou no desespero. Davi estava dizendo: Senhor, eu não queria estar nessa situação, mas minha alma está perturbada. Inclusive em outras traduções está escrito: a minha alma está esmorecendo. Ou seja, a minha alma está desfalecendo. Mas apesar da minha alma estar assim, apesar da tristeza, apesar das preocupações, apesar do cenário em que eu estou, olha o que Davi diz para Deus: salva-me dos meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. Verso 7. Livra-me do sofrimento, e eu te louvarei na reunião do teu povo. Olha o que Davi declara na parte B do versículo 7 do Salmo 142. Olha o que Davi declara: porque tu, Senhor, tens sido bom para mim. Que coisa linda isso, meu irmão. Que coisa gloriosa isso. A minha alma está esmorecendo. Eu estou caindo em desespero. Eu estou morando numa caverna. Eu tenho passado provações. Tem faltado pão. Tem faltado muita coisa. Tem faltado conforto. Eu não consigo dormir direito. Tem muita gente me perseguindo. Mas Deus tem sido bom para mim. Davi declarava, ao mesmo tempo que ele declara a sua humanidade, ele não esconde a dor que ele estava sentindo, mas ele também declara o quanto Deus era bom para ele. Isso é uma grande lição para mim e para você. Devemos declarar a bondade do Senhor. Você que está me assistindo, Deus te ama. Deus não esqueceu você. Deus está no controle dessa situação. Não pense que Deus abandonou você. Não pense que Satanás vai colocar suas garras sujas sobre você, porque Deus não vai permitir. Mas Deus tem permitido processos. Deus tem permitido lutas. Deus tem permitido muitas das vezes que você passe por essa zona de desconforto, porque é na caverna que Deus se revela. A caverna não é um lugar de rejeição, é um lugar de preparação. Deus preparou Davi na rocha para que ele se sentasse no trono. Deus tem preparado você. É tempo de perdoar, é tempo de deixar o passado de lado, é tempo de olhar para frente, é tempo de se arrepender dos seus pecados, é tempo de parar de viver a vida do seu modo e começar a viver a vida do jeito de Cristo, porque do jeito dele é bem melhor, do jeito dele é mais simples, o fardo dele é leve, o seu jugo é suave. É tempo de viver para Deus e desejar apenas Deus. Eu me lembrei de uma frase do grande evangelista John Wesley, porque Davi aqui no Salmo 142, verso 5, parte B, ele diz: Tu és
tudo o que eu desejo nesta vida. Aí eu lembrei de John Wesley, porque John Wesley ele disse: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada queiram senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Que coisa linda isso, meu irmão. Se você é uma pessoa que deseja só a Deus, se o teu coração está voltado para Deus, se você ama Jesus, se você ainda não vinha amando Ele dessa forma, então agora é o momento. Entregue sua vida ao Senhor. Deixa Ele direcionar você. Deixa Ele cuidar da sua vida. Deixa Ele cuidar de cada detalhe da sua vida. Mas para Ele fazer isso, você precisa descansar nele. Você precisa dizer: Senhor, assume as rédeas da minha vida. Assume. Direciona a minha vida. Eu não quero mais viver do meu jeito. Eu quero fazer a tua vontade. Não quero mais viver do meu jeito. Não quero mais ser guiado pelos meus próprios pensamentos, nem muito menos pelo meu coração. Não, eu quero fazer somente o que agrada ao Senhor. Eu quero escutar a tua voz. Eu quero estreitar o meu relacionamento com o Senhor. Se você fizer isso, Deus vai cuidar de você. Você vai sentir o amor de Deus sobre você. Deus vai cuidar de você com carinho. E cada detalhe da tua vida, olha, irmãos, me escuta, em nome de Jesus. Cada segmento da tua vida vai florescer. Sabe aquele sentido da tua vida que parece mais um deserto? Que não floresce de jeito nenhum? Quando você começa a andar com Jesus. Quando você permite que Ele entre na sua vida, o deserto vira uma paisagem linda. Pastos verdejantes. Por isso Jesus disse: eu estou à porta e bato. Se alguém me deixar entrar, eu entrarei, cearei com ele e farei morada nele. Jesus está batendo na porta do teu coração. Ele não procura religiosos. Ele não quer relacionamento com pessoas que batem no peito defendendo a sua instituição. Não é esse tipo de pessoa que Deus está procurando. Deus está procurando pessoas que queiram se relacionar com Ele, que não queiram viver mais as suas vidas, mas que querem viver a vida que Deus determinou, que Deus deseja que elas vivam. Por isso que a vida começa a frutificar, porque eu me entrego a Cristo e Ele também é recíproco em seu amor, em seu carinho e em seus cuidados. Aí a minha vida começa a frutificar, tudo começa a dar certo para mim, e eu começo a ser abençoado em tudo. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Paulo vai dizer: logo pois já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por isso que nunca faltou nada para ele. Paulo sofreu, como muita gente tem sofrido. Sofreu cadeias, passou por humilhações, passou por açoites. Mas você vai ver Paulo se regozijando por passar por muitas tribulações, por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. E por quê? Porque Paulo carregava dentro dele o mesmo sentimento, aleluia, oh aleluia, o mesmo sentimento que Davi levava. Davi disse: tu és tudo o que eu desejo nessa vida, Senhor. Ah, irmão, se você desejar a Deus, se você desejar esse relacionamento com Deus, se você buscá-lo, se você priorizá-lo, se você amá-lo, o Espírito Santo vai entrar em você e você vai ser tomado por seu poder. Você vai ser tomado por uma graça que não se pode explicar. Você vai ser envolvido por uma coisa linda, linda, linda. O mundo não pode experimentar isso. O mundo não pode experimentar isso. João, capítulo 14, verso 21. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E aquele que obedece os meus mandamentos, o meu Pai o amará. Eu também o amarei e me revelarei a ele.
Jesus quer se revelar para você. Ele quer entrar, Ele quer viver em você. Ame Jesus. Entrega a sua vida ao Senhor. Ainda há tempo. E Deus está falando com alguém aqui. Ainda há tempo. E o tempo chegou. O tempo é agora. É tempo de conserto. É tempo de renovação de alianças. É tempo de encher a tua lamparina com o azeite do Espírito Santo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você quer ficar? Ou você deseja ir? Há tempo. Há tempo de conserto. E o tempo chegou. Porque breve a porta da graça vai se fechar. E eu faço esse apelo para você que está me assistindo. Ame Jesus. Ame Jesus. Negue, rejeite todas as propostas que o diabo colocou diante de você. Nenhuma delas serve para você. Elas vão te levar à morte. Elas vão te levar a sofrimento e à morte eterna. Mas a proposta que Jesus te oferece hoje vai trazer um novo tempo para você. Como é bom, irmãos, você deitar na sua cama sabendo que há um Deus, oh aleluia, que está cuidando de cada detalhe da sua vida. Você já se sentiu amado? Que coisa gostosa isso, irmãos. Você saber que o Espírito Santo está com você. Você saber que o Senhor Jesus está com você. Que coisa linda. Que coisa linda, que coisa extraordinária. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com todos vocês. Faça como Davi. Mesmo na caverna, ele disse: Tu és tudo que eu quero, Senhor. Eu não anseio, eu não desejo mais nada além de Ti. A caverna não é mais um problema. Oh, aleluia. A caverna não é mais um problema. Porque eu sei que Deus tem sido bom para mim. Que Deus abençoe vocês. E que a paz que excede todo o entendimento, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus, seja com cada um de vocês. Tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Eu profetizo isso agora. Eu profetizo o poder de Deus agora sobre você. Eu profetizo o fogo do Espírito Santo sobre você. Eu profetizo agora. Sinta-se abraçado por Jesus. Sinta-se abraçado. Sinta-se amado por Jesus. Não tenha medo de nada. Tá tudo bem. Não tenha medo. Jesus já cuidou de tudo. Pode descansar, porque Ele te ama muito. Compartilhe esse vídeo. Faça a sua parte. Alguém precisa receber esse abraço do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês.